Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yoshi Invest. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do desempenho da minha carteira de FIIs do ano passado, de 2023, mostrando quais ativos valorizaram, quais desvalorizaram e fazer algumas observações do que aconteceu, do que pode ter induzido a essa desvalorização. Mostrar também que o rendimento ele pode ser maior do que a renda fixa e muitas das vezes desde que você tenha uma carteira bem estruturada. Mas antes de mais nada é importante ressaltar, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Quer investir? Cara, vai em busca aí de estudo, vai aprendendo aqui na prática como que faz e, é claro, entenda no que você está investindo. Quando a gente fala em fundo imobiliário, a gente está pensando em uma renda passiva, claro, receber aluguéis e tudo mais. Porém, gente, entendam que a maioria dos investimentos de renda variável, para a gente ter um lucro significativo, a gente tem que pensar em investimento de longo prazo. Se você comprar hoje e vender no mês que vem, vai dar ruim. Você tem a grande chance de tomar prejuízo. Por exemplo, aquele vídeo que eu fiz a carteira investindo aqui na prática, inclusive eu vou deixar num card aí para quem não viu, eu vou ver quanto que ela tá me rendendo agora, se a gente tá no lucro ou no prejuízo. Claro que é um montante bem menor, né? A gente tem R$800 investidos lá. Claro que é uma carteira mais de cunho didático, né? Pra gente mostrar que é possível investir na prática aqui, mesmo com valores pequenos. A minha carteira, acabei de conferir ela, que ela tá me rendendo R$1 até agora, mas esse valor pode flutuar para baixo ou para cima se a gente fica com essa mente de curto prazo. E quando eu falo curto ou longo prazo, gente, o longo prazo que eu falo é pensar daqui a 5, 10 anos no mínimo, tá? Por quê? Porque só a partir daí o valor de fundo imobiliário ele vai acompanhar a inflação, os imóveis vão se valorizar, porque não é instantâneo. Não significa que a inflação subiu 10% esse ano, que o seu FII vai acompanhar 10%. Não, ele corrige, mas ele não corrige junto com o mercado. E é claro, tende a se valorizar não só pela inflação, mas também pelos valores dos imóveis. E também é cada caso particular de cada FII, né? Dependendo da demanda de compra e de venda e tudo mais, beleza? E qual que é a ideia? Vocês investirem em ativos que vocês analisaram e consideram bons e só vender eles caso, por algum motivo, o fundamento pelo qual você investiu mudou e o ativo ficou ruim, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou começar com os ativos aqui que me deram, entre aspas, prejuízo, mas eu prefiro dizer que foram os que menos renderam, tá? Vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o IRDM11, que é um fundo de papel que tinha algumas dívidas atreladas à inflação e como a inflação diminuiu, basicamente o dividendo que ele estava pagando diminuiu, interferiu diretamente no interesse dos compradores, né? Então, sendo assim, a cota acabou dando uma despencada. Então, ó, vejam que o nosso valor inicial estava em 4.600 aqui e o nosso valor final ficou em 3.900. Isso em valor de cota, gente. Aqui do lado, ó, tem o rendimento. Qual que é a diferença? O rendimento, ele leva em consideração os dividendos que a gente recebeu, tá? Porém, como nem todo o rendimento que eu recebi aqui eu reinvesti nesse fundo, a gente ficou aqui com essa diferença, tá? O que implica em uma rentabilidade de menos 3,5%, e na minha opinião, gente, não é ruim, tá? Quando a gente está trabalhando na renda variável, a gente tem que ter essa noção dessa oscilação que acontecem aí por diversos motivos. E é por isso que eu gosto de falar, pessoal, é importante a gente diversificar mesmo quando a gente está dentro de uma classe de ativas. Ah, eu vou investir em fundos de papéis? Cara, escolhe pelo menos 2 ou 3 ali para você ficar seguro, porque um deles pode dar uma oscilada, tá? Vou dar um outro exemplo. Lembrando de novo, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Ó, não é para copiar a carteira, não é essa a ideia, tá? Mas olha aí, MCCI11 também é um fundo de papel de recebíveis imobiliários, que é o Mauá Capital, e ele teve basicamente uma rentabilidade absurda aqui de 18%, batendo aqui, ó, o CDI, inclusive, gente, com certeza, né? Comparando com o CDI, ele bateu 16%, e enquanto que o CDI nesse ano, né, bateu 13,3%. Ganhamos um pouquinho do CDI, mas ó a flutuação, pessoal. Por isso que eu falo, ó, não compra para vender. Se você for comprar FII, compra para o longo prazo, porque imagina que você comprou aqui, ó, no dia 12 e precisou do dinheiro, sei lá, aqui, ó, você ia perder 3% ou mais, né? É uma loucura isso. Então fica ligado. E a importância da gente diversificar, né? Pô, um fundo de papel desvalorizou um pouco enquanto o outro deu um belo boom. Ele tem toda a razão. Eu não vou entrar no mérito de cada fundo, gente, tentar explicar o motivo dele ter subido a cota ou descido, tá? Mas é só para vocês terem essa noção. Eu só dei um exemplo ali do IRDM, para vocês verem como que funciona mais ou menos o mercado, e a gente vai analisar outros agora
que eu acho que deram rentabilidades até maiores do que essa, será? Olha esse daqui, pessoal, um dos melhores na minha opinião, tá? XPML11, Fundo Imobiliário de Shopping. Sim, eu sou o dono de um shopping, pelo menos de um pedacinho, né? Tivemos então aqui uma retomada dos shoppings, né, gente? Passou a pandemia, passou aquela loucura, voltou a abrir, as cotas começaram a valorizar e começaram a pagar dividendos novamente, porque o pessoal começou a trabalhar. O fundo pagou então bons rendimentos, né? E no final das contas a gente teve aqui uma rentabilidade de 35%. Em comparação com o CDI, gente, foi quase 3 vezes mais. Vocês têm noção? Muito bom, né? Mas, ó, não seja o louquinho das ideias que quer a rentabilidade é muito boa, vou investir tudo em FII. Não faz isso, tá? De verdade, ó. Eu já tive essa mentalidade de que ser o vida louca, não, eu vou arriscar tudo aqui, você vai sair no prejuízo. Todo mundo que faz isso, todo mundo que tá começando e vai com muita sede ao pote, vai ter prejuízo. Eu já tive, gente, já tive muito. Sabe por quê? Porque eu não tinha. As primeiras ações que eu comprei, gente, eu comprei e ficava olhando todo dia lá qual que era o valor da cotação. Passou 6 meses, eu quis vender e bem no dia que eu fui vender, abaixou o preço e me deu aquele desespero e eu acabei vendendo na baixa. Então, no começo, quando a gente não tem muita experiência em maturidade em segurar o ativo, a gente acaba fazendo besteira por impulso. Então, por isso que eu falo, gente, vai com calma, diversifica a sua carteira, tem uma parte em renda fixa, aproveitando que a gente vai ter essa queda de juros agora. Tenta estudar um pouquinho sobre marcação a mercado, como você pode ganhar dinheiro com isso, também, tudo mais. Tenta manter um pouquinho em renda fixa, um pouquinho aí na renda variável, que eu acho que vai ser um bom equilíbrio. Mas ó, não é recomendação, tá? Eu só tô dando meu ponto de vista aqui, beleza? Mas é isso. Esse daqui me deu muito orgulho, gente. XPML. Tamo junto, 35% de rentabilidade em um ano é muita coisa, gente. É um mito. Claro, é importante falar também, a gente não vai conseguir essa rentabilidade todos os anos, gente. É ilusão você pensar que todo ano um FII vai bater uma rentabilidade dessa. As coisas mudam, eventos acontecem e tudo mais, a gente não consegue prever e rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, o que é mais importante. Mas aqui o esquema é mente focada em longo prazo. E no longo prazo as coisas tendem a se valorizar. Um outro fundo aqui, HGRU11, que é um fundo de investimento imobiliário. Então, é um fundo que pega muito dinheiro, vai lá e constrói coisas e vende, constrói coisas e aluga, compra coisas e aluga, entre outras coisas, tá? Então, olha só, 22% de rentabilidade, muito bom também. Lembrando que essa rentabilidade, gente, é a valorização da cota somada aos dividendos que ele está pagando, tá? Nesse caso aqui, 22. E olha que interessante, se a gente analisar aqui desde o começo do ano até mais ou menos abril, a gente foi tomando ferro ali, gente, só tomando preju, né? Perdendo para o CDI. Mas a partir desse ponto o jogo virou, não é mesmo? Daí a gente foi ganhando e tudo mais. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar em longo prazo. Aqui a gente está olhando um ano só. Eu poderia continuar no vermelho que eu não ia estar me importando. Isso se os fundamentos do fundo que eu comprei estivessem de acordo com o que eu investi. Beleza. Então a gente tem que ficar alerta com isso, ok? Vamos ver mais um. Outro fundo de shopping, que é o MAL11, também performou muito bem. Foi 22% de rentabilidade. Quase 10% a mais do que o CDI. Tá aí entre os tops da minha carteira que mais renderam no ano de 2023. XPLG11, um fundo clássico aqui de galpão logístico, gosto bastante e ele performou muito bem também, pessoal, 19,81% aí no ano de 2023 até o dia de hoje, né, dia 17 aqui do 1. Eu vou dar uma passada rápida aqui em todos os fundos para vocês terem uma ideia de como que foi essa flutuação e quais que tomaram prejuízo. VISC11, 18,55%. PVBI 11, 19,04%. TRXF11, 19,92%. ALZR11, 17,46%. VGIP11, 18,94%. RECR11, 19,68%. BTLG11, 14,71%. Pouquinho menos. HGLG11, 11,15%. VILG11 teve um desempenho um pouquinho pior, gente, ó, 5,97%. Isso aqui não é tão interessante porque talvez ele não tenha batido nem a inflação e muito menos o CDI, né? O CDI estava em 13%. Então, apesar de ser uma rentabilidade positiva, no final das contas, se a gente comparar com a inflação, a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas é aquilo que eu falei, pessoal. Quando você tem uma carteira super diversificada, como foi o caso da nossa aqui, acaba que a gente nem sente tanto essas rentabilidades menores, né? E isso só demonstra a importância, novamente, como eu falei, da gente ter uma carteira bem diversificada. VRTA11 basicamente empatou com o CDI. Na verdade, ganhou
por bem pouquinho, né? No final das contas, nós tivemos então IRDM com a pior rentabilidade, que foi menos 3,5% mais ou menos, e com maior rentabilidade nós tivemos o XPML11 com 35%. Vou repetir algumas coisas aqui para ficar claro, gente. Essa rentabilidade, primeira coisa, a gente não vai ter todos os anos, tá? Não dá pra gente se iludir com isso. Segundo ponto, se um fundo desvalorizou, não significa que ele é ruim, que você deve tirar ele da carteira. Muito pelo contrário. Se os fundamentos estiverem intactos, é hora de aportar, porque surgiu uma oportunidade, né não? Terceiro ponto, diversificação. Vocês viram aí na prática como é importante a diversificação e como ela protege a gente de possíveis quedas, tá? Imagina se eu colocasse todo o dinheiro em um fundo só e aquele fundo caísse. Muita gente se desespera e acaba vendendo tudo no desespero. Eu falo isso, gente, porque eu já fiz isso. Eu já fui um investidor iniciante que tinha medo de fazer alguma besteira. Comprava lá e vendia, comprava na alta e vendia na baixa. É normal a gente no começo errar isso. Mas com experiência, com um pouco de estudo também, a gente vai blindando a nossa mente e vai aprendendo a aproveitar essas oportunidades e blindar a carteira aí por meio da diversificação, não só dentro dos FIIs, mas também como a diversificação da carteira como um todo, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outras coisas, tá? E por último, muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que esse conteúdo aí seja relevante para você, considera se inscrever nesse canal se você curtiu o vídeo, a gente se vê na próxima, um forte abraço, valeu, fui!